Você toma ou já tomou o Zolpidem alguma vez na vida? Você é médico e prescreve para o teu paciente? Você sabe como é que essa medicação funciona? Como é que ela foi testada? Quais são as indicações reais dela? Ela é segura? Ela não é? Efeitos colaterais? É tudo isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica, sou doutor em medicina interna e professor universitário. Aqui no canal a gente fala a respeito de assuntos relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionada a você que é da área ou não, que está aqui simplesmente para adquirir mais conhecimento, saber mais sobre o mundo, saber mais sobre as medicações, sobre seu corpo, sobre a sua saúde. Seja muito bem-vindo. Vamos falar então sobre o Zolpidem, mas antes de falar sobre o remédio, sempre aquele aviso. Se você não é médico e está aqui para adquirir mais conhecimento, você é bem-vindo, mas não pratique a automedicação. Se você ver esse vídeo, ficar com alguma dúvida, quiser utilizar o remédio ou usa por conta própria, eu recomendo que procure um médico da sua confiança para discutir esse assunto. Bom, vamos entender então primeiro como foi criado o Zolpidem e por que ele foi feito. Imagina que você está lá nos anos 80 e nos Estados Unidos a gente tem um problema muito sério de saúde acontecendo, que são muitas pessoas utilizando os benzodiazepínicos para dormir. Os benzodiazepínicos, para quem não conhece, é o clonazepam, o rivotril, o diazepam, essa classe de medicações. Elas são medicações muito boas para induzir o sono, para talvez tratar uma crise aguda de ansiedade, mas elas têm muitos problemas. Acho que o principal deles é a alta taxa de dependência que ela gera. Sem falar que ela tem um efeito residual no decorrer do dia, às vezes deixando a pessoa mais sonolenta, facilitando quedas e uma série de outros problemas. Então, nos anos 80, havia muitas pessoas usando esses remédios com uma chance de complicação muito grande, porém a insônia era cada vez um problema mais recorrente. Por causa disso, o laboratório francês, a Sanofi, desenvolveu o Zolpidem. Ele foi criado em 1988, entrou em comercialização na Europa e 4 anos depois chegou nos Estados Unidos, em 1992. Época parecida que alguns anos depois ele chega no Brasil. E esse medicamento, diferente dos benzodiazepínicos, ele é de uma classe chamada das imidazopiridinas. Não precisa saber esse nome complicado, tá? Entenda que ele atua num receptor bem parecido com o do benzodiazepínico, só que numa fração específica, que é lá no receptor GABA-A. Ele tem uma atuação bem peculiar ali. E como grande vantagem, ele tem um pico de ação muito rápido e ele é rapidamente metabolizado. Então, ele induz o sono, mas ele não dá aquela ressaca no dia seguinte e os efeitos colaterais prolongados que o benzodiazepínico dá. Falando então da farmacologia deles, emendando isso aqui. A partir do momento que a pessoa tomou, ele já vai começar a ser absorvido e o pico de ação, ou seja, a ação máxima dele nessa capacidade de indução de sono, acontece em torno de 1h30 depois de tomar. Mas o nosso corpo metaboliza ele muito rápido. E 2h30 depois, metade do que você já tomou já está sendo metabolizado. Por isso que ele tem um início de ação relativamente rápido, mas que dura pouco tempo. E vale ressaltar aqui que ele não pode ser tomado junto com a alimentação, porque a alimentação reduz a absorção e ela vai ficando mais lenta e acaba reduzindo a eficácia da medicação. Justamente por ter essa ação rápida e metabolismo muito rápido também, a indicação formal da medicação é para aqueles casos de insônia inicial, que seriam as pessoas que não conseguem pegar no sono, né? E não teria tanta utilidade para aquela insônia terminal, que é a pessoa que acorda mais cedo e não consegue pegar, ou que é aquela pessoa que acorda mais cedo e não consegue pegar no sono novamente, ou para aqueles despertares noturnos. Apesar que nos Estados Unidos existe uma formulação com uma dose bem baixinha, que é para a pessoa utilizar justamente nesses casos, quando ela acorda no meio da noite, ela usa para pegar o resto ali do sono. Mas no Brasil não existe essa formulação disponível. Então seria realmente para insônia inicial. Parando aqui só um pouquinho, só para lembrar você de deixar o like, comentar aqui e se inscrever se ainda não for inscrito, tá bom? Isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Vamos voltar pro vídeo agora falando do Zolpidem. O efeito colateral mais comum da medicação é a dor de cabeça, a cefaleia. Pode acontecer em até 16% dos casos, seguido por tonturas. Mas em alguns casos podem ocorrer efeitos mais graves, como por exemplo a alteração
alteração de memória e até mesmo alucinações. Então, por isso que a gente diz que a pessoa, quando toma o Zolpidem, ela deve dormir logo na sequência, né? Ela deve estar deitada, porque senão tem o risco de desenvolver essas complicações. Também já foram relatados parassonias em decorrência do seu uso, que são aquelas alterações no sono, como por exemplo o sonambulismo, mas isso já é bem mais raro na literatura. Vale citar que ela aumenta o risco de queda noturna em idoso, e isso é um problema, já que a queda no idoso pode levar à fratura, por exemplo, do fêmur, e isso gerar sérias complicações. Por isso que não pode se utilizar medicação sem indicação e medicação indiscriminadamente, né? Agora, alguns detalhes. Vale lembrar que a liberação dessa medicação por bula, e que está lá na Anvisa, onde a maior parte dos estudos ocorreram, foi por curtos períodos, ou seja, uso por até 4 a 6 semanas. O uso prolongado dessa medicação, ou seja, utilizar por anos e anos e anos e anos e anos, ou meses e meses, não é muito bem estudado. Fazendo uma busca na literatura lá no PubMed sobre o Zolpidem e uso prolongado, eu encontrei 2 estudos, que eu vou deixar aqui na descrição, que eles demonstraram uma certa segurança no uso de até 8 meses. Mas vale lembrar que recentemente teve uma revisão sistemática lá do Lancet sobre medicações para o sono, e ele coloca que não existem evidências suficientes para justificar o uso de Zolpidem por longos períodos. O risco de dependência com o Zolpidem, ele até existe, mas ele é muito menor lá que dos benzodiazepínicos que eu citei. Alguns estudos que avaliaram os pacientes que desenvolveram dependência do Zolpidem detectaram que os pacientes que já tinham dependência para outras substâncias, como por exemplo o álcool, tinham um risco maior de desenvolver. E isso aqui liga um alerta, porque a interação do álcool com o Zolpidem pode levar sim a efeitos colaterais muito graves nos pacientes. Vale citar ainda que a medicação já foi estudada em outras condições que não só a insônia, mas não tem evidência suficiente que justifique o seu uso, mas ela aparentemente tem algum benefício em alguns transtornos do movimento e também em síndromes, como por exemplo a síndrome de pernas inquietas. Se você quer saber mais sobre síndrome de pernas inquietas, não é a ansiedade, que a pessoa fica batendo perna assim, é realmente uma complicação, uma doença específica. Se vocês acharem que cabe um vídeo sobre isso, escreve aí nos comentários que eu gravo para a próxima leva de vídeos aí pro mês que vem, tá bom? Prometo, hein? E também uma pessoa que utilizou o Zolpidem recomenda-se que pelas próximas 6 horas após o uso não realize nenhuma atividade que demande concentração, como por exemplo dirigir ou trabalhar em regiões que possam ser perigosas, sei lá, no andaime e esse tipo de situação, tá bom? Então, 6 horas depois não pode fazer nada que demande atenção. Agora, algumas curiosidades a respeito da medicação. Então, o primeiro é que ela está na lista de medicações do exército norte-americano para uso militar naquele período anterior a missões, onde a pessoa poderia estar lá mais eufórica, com dificuldade de dormir pela ansiedade da missão que vem pela frente. E aí o exército norte-americano utiliza ela para isso, mas recomendando que seja tomado 6 horas antes, pelo menos, da missão. Já foi descrito também o uso recreacional dessa medicação, ou seja, utilizar em doses inadequadas e momentos inadequados para gerar alucinação. Talvez o caso mais famoso desses tenha sido em 2012, da equipe australiana de natação, que durante as Olimpíadas utilizou a medicação tanto em doses quanto vias não usuais, né, para ter efeito alucinógeno. E acabaram sendo banidos ali do evento, mas não receberam uma punição maior, porque ela não foi uma medicação que melhorou performance, tá? Mas considerou-se inadequada o comportamento deles ali, e eles receberam uma punição nas Olimpíadas. Estou deixando aqui na tela também essa notícia aí lá de 2012. Bom, em resumo, o Zolpidem é uma droga que serve para induzir sono, mas ela precisa ser muito bem indicada, porque ela pode sim ter efeitos colaterais e também usos além da insônia. O metabolismo dela é muito curto, então ela não faz aquela ressaca, mas ela também não dura muito tempo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com quem possa se interessar, escrever aqui nos comentários e deixar o like. Se ainda não for inscrito, não se esquece de se inscrever, que isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.